Amados irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus, com muita alegria. Estamos hoje aqui para o nosso estudo da terça-feira. Queria antes trazer uma rápida palavra com relação ao culto de domingo. Nós vamos ter 2 cultos no domingo, que serão feitos ali do lado de fora, na área externa, para que a gente possa quebrar assim, o receio de algumas pessoas que ainda estão assim um pouco amedrontadas da reunião. Na área externa é bom que é bem arejado, né? Todos deverão estar de máscara. Se a pessoa for sem máscara, não vai poder entrar. E as cadeiras serão colocadas a 1,5 metro, mais ou menos, uma das outras, tanto na frente, quanto atrás, quanto nas laterais. E vai ser um culto de 1 hora de duração, apenas 1 hora. As reuniões vão ser bem rápidas. A primeira às 11 horas e a segunda às 17 horas. Então as cadeiras vão ficar na grama, cerca de 1,5 metro uma das outras. O culto vai ter 1 hora de duração. Pedimos que você traga a sua água, sua garrafinha de água. Se tiver que usar o banheiro, apenas 2 pessoas por banheiro, né? Vamos colocar lá um diácono, né? Não pode entrar mais de 2 pessoas no banheiro. Não precisa chegar muito antes, vamos abrir uns 10 minutos antes, 10 para as 11, 10 para as 5 da tarde, tá? A entrada e a saída vai ter que ser ordeira, né? Ninguém pode ficar junto, não pode haver aglomerações, nem lá fora também. Saiu, cada um segue o seu destino, né? E a gente vai manter também um distanciamento um do outro, aprender a fazer distanciamento, né? Conversar 1,5 metro, 2 metros. Se todos estiverem de máscara, não haverá nenhum problema. A contaminação está caindo no Rio de Janeiro, em grande parte porque todo mundo está usando máscara, né? E também porque um percentual muito grande ficou dentro de casa. Então, agora a gente vai voltando devagar, vamos fazendo esses testes, né? Eu creio que vai ser muito bom. Não perca essa oportunidade. Nós já estamos desde março, final de março, sem frequentar os cultos presenciais e vai haver essa oportunidade. Nós não sabemos até quando nós vamos continuar, depois disso, transmitindo os cultos online. Vai ter um momento que vamos avaliar se vale a pena continuar ou parar. Quer dizer, em algum momento você vai ter que sair de casa. Em algum momento você vai ter que vir à igreja, né? Da mesma forma que você tem que ir ao mercado, você vai, né? Mesmo que seja rápido, mas vai. Tem que ir à farmácia, vai, né? Não adianta a pessoa ter tanto receio, eu creio que ninguém tem tanto receio que não vá ao mercado, que não vá à farmácia, né? Da mesma forma, a igreja também será um culto, uma oportunidade para você estar cultuando a Deus durante 1 hora, engrandecendo o nome do Senhor. Bom? Então eu peço aos irmãos que nesses primeiros cultos não levem criança, né? Não vai ter nem a cadeira ao lado para você colocar a criança, que você vai ficar em pé. Não tem como. Então não leve, deixa a criança com alguém. Mais tarde nós vamos ver como é que vai ser essa questão das crianças. Então é isso que nós passamos. Depois a gente vai abrir a oportunidade na nosso grupo de WhatsApp para você fazer a inscrição. Nós tínhamos até falado em colocar os irmãos de A a L e de M a Z, dividindo por cultos, né? Mas as pessoas disseram, mas o meu esposo, mas eu falei, então eu preferi ir de manhã, não era melhor as pessoas mais idosas de manhã, ou à noite, ou à tardinha, 5 horas? Então nós vamos deixar aberto, vamos abrir durante um certo momento aí, para que as pessoas possam estar assim, se inscrevendo, fazendo a inscrição no horário que ela quer, não é para ela escolher, aquele horário certo, ela vai ir. Eu creio que vai haver uma ocorrência muito grande de pessoas, né, que estarão se comunicando. Se você também quiser mandar diretamente para o meu WhatsApp, o horário também, sem colocar lá no nosso grupo, quiser botar individualmente para mim ou para a irmã Miriam, também pode também. Nós estaremos pegando e fazendo um relacionamento, tá bom? Então, essas coisas são importantes. Ninguém poderá entrar sem máscara. Se você estiver gripado, se você estiver com qualquer tipo de enfermidade, não venha. Resguarde a você mesmo e aos seus irmãos também, né? Nós vamos começar a nos reunir e vamos ter que aprender a nos relacionar dentro desse ambiente em que uma doença está no ar, né? Em que a gente não sabe quando vai vir essa vacina. Pode durar até 2 anos,
Você vai ficar 2 anos sem frequentar a igreja, frequentar culto, sem participar? Em algum momento você vai ter que sair. Então, vamos aprender a nos relacionar sem o contato físico, com o distanciamento social, porque o distanciamento social, ele evita a propagação da enfermidade. Então, se a gente conseguir aprender isso, nós vamos estar tranquilos e bem relaxados com relação a essa questão, tá bom? Então, 11 horas um culto, 17 outra, vamos abrir o WhatsApp, ou você pode mandar também para o meu WhatsApp, escolhendo qual horário que você quer, se você vai vir com sua esposa, de repente, você vem, marca no mesmo horário, com seu parente, tá bom? Meus amados, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Hoje estamos estudando o capítulo 5, que eu queria ler com vocês esse capítulo e traçar algo em rápidos comentários. Capítulo 5, a liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus sacrificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aí está, meus amados. Paulo, ele na carta aos Gálatas, ele defende o Evangelho da graça e defende também o seu apostolado. Capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver ele fazendo essa defesa. Também ele ensinou sobre a justificação do pecado também, que ela vem pela fé no Evangelho, não vem pela guarda de obras, de leis, de regras. Então, agora no capítulo 5, ele vai falar sobre as aplicações práticas da liberdade cristã, né? E falando em liberdade em Cristo, do versículo 1 até o versículo de número 12, ele vai estar dizendo que Cristo libertou os seus discípulos do rigor da lei, nos libertou do rigor das normas, dos costumes, do conservadorismo. Então, nós não podemos voltar à escravidão.
Amados, volta e meia, né, passa uma geração ou outra, os cristãos tentam se sobrecarregar de alguma forma, com algum tipo de conservadorismo, com algum tipo de regra, como se fossem ajudar o evangelho, como se fossem assim ajudar a liberdade, a se tornarem mais livres, a se tornarem mais cristãos. Quando isso não é verdade, a liberdade ela vem apenas pelo evangelho que é recebido através da fé. Então Paulo vai avisar os crentes ali da Galácia que se eles se submetessem à lei, o sacrifício de Cristo seria sem valor, de nada aproveitaria a eles o sacrifício de Cristo. Versículo 2. Ouçam bem o que o Paulo lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Então, amados, quando nós nos deixamos levar por qualquer tipo de regras, qualquer tipo de subterfúgio, de muleta, para nos ajudar no caminho da salvação, no caminho do evangelho, nós estamos invalidando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos justos, nós somos justificados através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a justificação pela lei, ela só vai vir se a pessoa guardar toda a lei. E a história do povo judeu no Antigo Testamento provou que é impossível o homem guardar toda a lei, né? Circuncisão seria só o primeiro passo. Haveriam outras coisas que a pessoa precisaria guardar e a pessoa não consegue. Então, Jesus vem, cumpre toda a lei e agora, através da graça do Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos a justificação. Cristo, ele vem, derrama o seu sangue na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados e a pessoa, então, agora, ela recebe pela fé a justificação. Então, é quase uma passividade. Você que somente crê vai receber a justificação. Como eu já falei em algumas aulas passadas, a justificação é um decreto judicial. Deus é quem decreta que nós, que éramos criminosos, pecadores, nós que havíamos violado a lei, agora somos justificados. Agora nós somos justos. Então, depende de Deus, não depende do homem fazer nada. Só crer, só receber. Então, amados, as pessoas que respondem a esse sacrifício com fé ativa e amorosa são justificadas. Então, quando a pessoa recebe esse sacrifício com amor no seu coração, ela recebe também a justificação. Portanto, a justificação dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados, jamais vai ser pelas nossas obras. Jamais vai ser porque nós fizemos alguma coisa. Isso é muito fácil. E a gente vê até em alguns ramos do cristianismo as pessoas subindo escadarias de joelhos para pagar pecados. Deus não pede essas coisas. Isso aí não vai tornar ninguém mais santo. A pessoa se chicoteia, a pessoa não é pelo jejum, não é pelo sacrifício da carne que a pessoa vai ser ele acrescido graça, ela vai receber uma porção dobrada da graça de Deus. Então, nenhum tipo de conservadorismo, nenhum tipo de capa de autojustificação humana vai nos tornar melhor diante de Deus. Isso é simplesmente perder tempo. Então, os Gálatas haviam começado na liberdade que o apóstolo Paulo havia pregado para eles, e agora eles estavam começando a se colocar debaixo de um caminho, debaixo de um manto de autojustificação que, na verdade, os afastavam de Cristo, da salvação que é gratuita através do Senhor Jesus Cristo. Houve alguém que foi até ali e começou a incomodar. O apóstolo Paulo fala claramente de alguém que os incomodou com uma nova mensagem, né? Com um novo ensinamento. Trouxe um fermento, diz ali no versículo 7, versículo 8, 9, 10, fala sobre esse novo fermento que vem e leveda a massa e começa a criar um problema dentro da igreja. Então, os discípulos precisavam aprender, precisavam voltar aos rudimentos da fé, precisavam voltar ao que havia sido ensinado a eles. Agora, a liberdade em Cristo não quer dizer que nós sejamos tirados ou afastados da nossa responsabilidade de praticar as obras como resposta ou como gratidão por aquilo que Deus nos fez. A liberdade, ela exige um serviço.
Do versículo 13 até o versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, a igreja é o lugar em que nós devemos servir. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos envolver, nós temos que dar o nosso dom, o nosso talento, nós temos que ajudar financeiramente, nós temos que participar do trabalho comunitário, muitas vezes até doando alimentos, muitas vezes visitando o enfermo, muitas vezes estando em hospital, muitas vezes dando a mão a alguém. Quando eu fico muito feliz quando eu vejo alguns irmãos, depois do culto, levando algumas senhoras, né, mais idosas para perto uma pessoa mora ali perto e dá uma carona para a irmã até próximo à casa dela. Isso é um serviço cristão maravilhoso e que Deus olha isso com muito amor, né? A pessoa está, na verdade, não fazendo aquilo por obrigação. Não é, eu tenho essas, é para me tornar mais justo. Não, ela faz de coração. Ela faz aquilo ali como um gesto de amor. Ela atua pelo amor, né? Pelo amor cristão, ela pratica esse serviço, essas obras. Tudo que nós fazemos na obra de Deus deve ser assim, por amor. O dízimo deve ser com amor. O trabalho deve ser com amor. Você é carpinteiro? É com amor. Tudo o que nós fazemos deve ser com amor. Até mesmo no caso da pessoa receber uma ajuda, um auxílio, ela deve fazer o trabalho, aí é que é com mais amor ainda, para a obra de Deus, para o engrandecimento do reino de Deus, né? Então, nós não podemos, meus amados, estar fazendo uma confusão e achando, mas não é necessário eu fazer isso. Não, isso não é para a salvação, não é para a sua justificação que você sai para evangelizar, que você leva, por exemplo, a Santa Ceia, os enfermos, né? Que agora no momento está momentaneamente cancelado esse trabalho, mas por certo isso aí vai voltar, né? Nós fomos livres pelo Senhor nosso Deus para servirmos a igreja e servirmos de coração e darmos com amor, porque quem dá com amor, quem serve com amor, quem se doa com amor, Deus ama, amém? Deus ama, Deus olha para essa pessoa com um olhar e vê uma pessoa que tem realmente uma parceria, uma vontade de tornar o reino de Deus maior, de trazer o reino de Deus a alcançar mais pessoas. Depois o apóstolo Paulo, do versículo 16 até o 26, vai trazer esse texto, que é um texto bem conhecido, que fala sobre o fruto do Espírito e sobre as obras da carne, né? Versículo 16 até o 26, então o Espírito e a carne são inimigos naturais. Versículo 17, ele vai dizer sobre isso. Vejam como é que ele diz. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Há um conflito, há uma luta. Então, se nós andarmos no Espírito, naturalmente nós vamos excluir o andar na carne. Diz ele no versículo 16. Então, andando no Espírito, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e então nós não vamos praticar as obras da carne. Nós, meus amados, que fomos chamados para ser herdeiros do reino de Deus, nós devemos andar em Espírito e dar o fruto do Espírito, que está do versículo 22 até o versículo 22 e versículo 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Conta essas coisas na lei, você pode fazer à vontade. Quanto mais amor, quanto mais bondade, quanto mais fidelidade, não tem limite. Quanto mais fruto você der, mais Deus vai ser glorificado. Agora, os desejos da carne, nós devemos crucificar. As nossas paixões, os nossos desejos da carne, devemos crucificar. Se nós vivemos pelo Espírito, nós também devemos andar em Espírito. E não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. É muito fácil, irmãos, a gente entrar disfarçadamente para praticar as obras da carne, né? Versículo 19, que ele enumera imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgia, e coisas semelhantes, né? E outras, e etc, né? Então, meus amados, que nós possamos saber que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e hoje está ressurreto, assentado ao lado do Pai, intercedendo por nós, e hoje nós temos o Espírito Santo que nos guia. Então, nós devemos andar em Espírito.
Devemos andar conforme aquilo que o Espírito Santo coloca para nós e não praticarmos mais as obras da carne. Agora, existem pessoas que muitas vezes não crucificaram a si mesmo. E aí essa pessoa vai estar dentro da igreja, mas vai estar ainda praticando as obras da carne. E as obras da carne, meus amados, elas, na verdade, muitas vezes, elas vêm disfarçadas. A pessoa, muitas vezes, ela pratica algum tipo de coisa tentando se exaltar por meios carnais. Né? A pessoa é orgulhosa de si mesma. A pessoa pratica certos rituais, vai a certos cultos, chega em certos... faz certas coisas, na verdade, buscando se mostrar como se fosse um culto melhor. Isso também é obra da carne também. Então, irmãos, que nós possamos ler esse texto com muito amor, com muito cuidado, né? E aplicarmos na nossa vida. No evangelho, movimento, fenômeno evangélico atual, a gente vê que há um movimento de conservadorismo aí que está insuflado dentro da igreja, né? São os valores conservadores que nós devemos guardar. Se você guarda os valores conservadores, judaicos cristãos, você é um crente melhor. Não, isso na verdade é uma fábula, isso é uma enganação. Quem ensinou isso e trouxe isso para a igreja atual, está na verdade perturbando a igreja. Isso é fermento, porque não é isso que vai nos justificar perante o Senhor Jesus. Não é se você é mais conservador ou menos conservador. Isso não faz de você mais crente. O que faz de você ter intimidade maior com o Espírito Santo é você, meu amado, dar o fruto do Espírito. Contra isso, não a lei. Então, que nós busquemos o fruto do Espírito e que Deus seja glorificado na nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te fortaleça. Até domingo. Não falte. Venha, você vai gostar. Vai ser muito bom. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus, ao Pai do Senhor.